As nossas vidas estão na direção de Deus. E algumas pessoas não querem essa direção, mas todos aqueles que se colocam na disposição de Deus dirigir, controlar nossa vida se torna uma bênção. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 10, versículo 23. Eu vou fazer uma pergunta essa noite, mais de uma vez, será o tema da nossa reflexão. Qual é a força que dirige a sua vida? Qual é a força que guia a sua vida? Jeremias 10, 23 diz assim, Jeremias capítulo 10, versículo 23 diz: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua misericórdia e amor e pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Te pedimos que tu nos abençoe, fale ao nosso coração, direcione a cada um de nós, Senhor. Aqueles que estão com o coração cheios de medo, de aflição, de temor, que tu os guie agora, Senhor. Os que estiverem com o coração com rancor, com mágoa, também tu os guie para o perdão, mas nos ajuda nesta noite a compreendermos a tua vontade, ouvirmos a tua voz e entendermos, ó Pai, qual o caminho melhor a tomar, e esse caminho com certeza é segurado na tua poderosa mão. Te pedimos assim que tu nos abençoe, pois oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, sempre vamos ser dirigidos por alguma coisa. Sempre. O ser humano é assim. O dicionário define a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar. E aí eu pergunto mais uma vez, qual é a força que dirige a sua vida? Nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema. Quem sabe você está sendo dirigido por alguma pressão, ou por um prazo que está se findando, e você só pensa nisso. Talvez esteja sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor que o persegue, ou uma crença inconsciente. Existem centenas de circunstâncias e valores e emoções que podem dirigir a minha vida e a sua vida. E eu pergunto mais uma vez, qual é a força que dirige a sua vida? Algumas delas aqui eu posso destacar. Você pode estar sendo dirigido pela culpa. Quando a culpa dirige nossa vida, vivemos fugindo, vivemos com remorsos, vivemos com vergonha, somos manipulados por lembranças do passado. O passado acaba controlando o nosso futuro, e nós não podemos deixar que a culpa dirija as nossas vidas, porque, meus amados irmãos, temos que lutar contra a culpa. Se há alguma culpa no seu coração, você que está nos vendo pela internet, tente se livrar dela o mais rápido possível, porque não pode ser a culpa a dirigir a sua vida, porque nós temos um Deus especialista em dar às pessoas um novo começo. E todos nós aqui já experimentamos esse novo começo de Deus. Eu já experimentei em minha vida um novo começo. Mais de uma vez, quando eu pensei que não ia dar para fazer mais, ou que eu não podia mais prosseguir, quando eu podia mais fazer, e eu ouvi a voz de Deus e o milagre dele à porta, dizendo: não, José, não desista, eu estou contigo, vai em frente, eu te perdoo. A Bíblia diz no Salmo 32:1: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados esquecidos. Quando você estiver sendo tomado pela culpa, eu tenho mais um texto para você, que está em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de 3 injustiças.
É assim que diz o texto? De 5 injustiças. Não, o texto diz: de toda a injustiça, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos deixar que a culpa dirija nossas vidas. Fora, a culpa não. Você pode estar sendo guiado também, ou dirigido pela ira, pelo rancor, pela raiva. Não permita isso. Quando somos dirigidos pela ira, vivemos cheios de mágoas, temos dificuldade de perdoar, ficamos fechados, interiorizados, com muita raiva, e guardamos isso dentro do nosso coração, ou explodimos com alguém que está perto de nós, e muitas vezes pessoas que não têm culpa do que está acontecendo conosco. Então não deixe a ira tomar conta de você. Eu quero dizer uma coisa para você: olha, o passado já passou, nada mudará o passado. O que você tem que fazer é enfrentá-lo, não deixar que ele seja o terror noturno da sua vida, não deixar que ele seja o deserto da sua alma, mas dizer: Senhor, vem ser o meu oásis nesse mundo de ira. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, mas livre-se dela o mais rápido possível. Quando você deixa a ira tomar conta de você, você machuca a si mesmo e as pessoas que você ama, que estão ao seu redor. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado. Só isso. Aprenda com o passado e siga em frente, se afastando dele o mais rápido possível. A Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 5, versículo 2, olha que coisa linda: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Eu já tive uma ovelha lá em Vitória da Conquista, que começou a sentir uma dor no estômago. Aquela dor foi aumentando, e ela procurou o médico, fez um check-up, não tinha nada. E ela me procurou no gabinete e chorava e dizia: pastor, ore para que essa dor passe. E aí o pastor tem que ter essa capacidade de dizer assim: às vezes a gente pensa que aquela coisa ali é uma doença, sem a gente procurar saber o que é. Eu disse assim: você já foi no médico? Ela disse: fui no médico. Fez um check-up, fez todos os exames, não tem nada. Aí eu perguntei: e como é que está o seu coração? Ela começou a chorar e disse: com ódio, com ira, amargurado. Eu conversei com ela, tentei pedir para ela colocar para falar. Ela estava tão irada que ela não quis nem falar o que era. E aí ela fez um exame e apareceu um pequeno nódulo no abdômen. E segundo o diagnóstico, era câncer. E aí ela me procurou. Nós fizemos alguns dias de atendimento, orando por ela, até que ela botou para fora aquela ira. Aquele dia ficou pesado para mim, era muita mágoa que ela tinha no coração. E eu vou dizer para vocês, para encurtar a história, ela conseguiu perdoar aquela pessoa. Sabe o que aconteceu? O nódulo sumiu, e as dores também. Porque a Bíblia, já há muitos anos, Deus já sabia disso e revelou aos seus profetas. É falta de juízo, é loucura, e pode levar à morte, à mágoa intensa e à ira intensa. Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, antes que ela fique maior ainda. E não deem lugar ao diabo, diz o versículo 27. Você pode estar sendo dirigido pelo medo. O medo acaba com muitas vidas, com sonhos, com projetos. Quando somos dirigidos pelo medo, perdemos grandes oportunidades, evitamos arriscar, nos tornamos reféns do nosso pavor. Temos que reagir contra isso com as armas da fé e do amor. Não podemos deixar que o medo tome conta de nós. O medo faz mal à alma. O medo faz mal também aos propósitos de Deus para as nossas vidas.
Quando Deus diz vá, e você diz estou com medo, Senhor. Quando Deus diz fique, eu não quero ficar, eu estou com medo. Quando nós temos medo, nós também atrapalhamos a nossa relação com Deus. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras, é natural ter medo. Mas eu não estou falando desse medo normal que nós temos. É o medo que toma conta de nós, que se agiganta e nos faz ficar inertes, sem fazer nada em nossas vidas. Eu gosto muito de assistir Animal Planet, eu gosto muito da natureza, National Geographic. Vocês viram como eu falo bonito o nome? É de tanto ver. Mas meus irmãos, eu estava vendo a águia daqui da Amazônia, a garra dela tamanho da minha mão mais ou menos. Eles fazem um ninho num lugar muito alto. E o filhote, quando está começando a aprender a voar, segundo os cientistas, nós não conversamos com a águia para saber, nem eles, mas segundo os cientistas, a águia fica com medo de voar, é muito alto. E a mãe dá um empurrãozinho no filhote. E o filhote sai voando. E quando ele descobre que ele tem esse poder, ele ganha o alto dos céus, sobrevoa a Amazônia e parece que não quer mais pousar. Eu estava pensando nisso. Muitos seres humanos poderiam estar tomando um voo maravilhoso, gigantesco, mas o medo tem feito eles ficarem inertes, inúteis, sentados num lugar ou fechados num quarto. Não podemos deixar que o medo tome conta de nossas vidas. Há duas coisas que podemos agir com relação ao medo. Uma delas é que o medo nos domine, e a outra é entregar os nossos medos a Deus, os nossos temores. Quando você estiver com medo, lembre-se, Deus é maior e Ele cuida de nós. Por isso enfrente o medo, peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 4: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não deixe que o medo tome conta da sua vida. A Bíblia diz em 1 João 4,18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem sabe você está tomado ou dirigido também na sua vida pelo medo. Não tenha medo. Quando eu falo de medo, já expliquei, não é o medo normal, o medo que eu tenho, por exemplo, do meu filho brincando, se machucar. Eu estou falando daquele medo que domina você, que dirige sua vida. Aquele que tomou conta de Moisés, quando Moisés o chamou, quando Deus o chamou para a grande obra, e ele disse, não, eu sou tato, sou gago, chama outro aí, eu não tenho capacidade. Quando Deus chama a mim e a você, Ele sabe que você e que eu não temos capacidade. Eu não sei, quando eu chamo alguém, se eu sou dono de uma empresa, eu não sei se aquele funcionário vai ter capacidade ou não, eu preciso ver ele trabalhando. Mas quando Deus me chama, ou chama você para uma obra, eu quero dizer para você, Ele já lhe conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe que você não tem capacidade, Ele está preocupado com isso não, Ele só quer que você seja instrumento, que você diga assim, eis-me aqui Senhor, enviai-me, eis-me aqui Senhor, estou à tua disposição, eis-me aqui Senhor. Não deixa que esse medo tome conta de você, você é especial para Deus, Deus tem um plano poderoso, maravilhoso na sua vida, por isso, não deixe que o medo dirija a sua vida. Outra coisa que acaba conosco também é quando nós deixamos nos levar ou dirigir pelas riquezas e o materialismo. Quando somos dirigidos pelo materialismo, o perigo é que isso pode nos tornar ou nos fazer entender que é o único objetivo das nossas vidas. Colocamos, quando pensamos assim, a felicidade
o cônjuge, o amor, coisas que não podem se comprar como se pudessem se comprar. A amizade. Eu tenho um amigo lá em João Pessoa que ele é uma pessoa muito rica, tinha muito dinheiro, e a casa dele vivia cheia de pessoas, final de semana, 40, 50 pessoas, churrasco de graça é muito bom. Ele dizia: eu sou cheio de amigos, vivia dizendo: eu sou cheio de amigos, minha casa todo final de semana não tem menos de 40 pessoas, 30 pessoas na minha casa. Ele perdeu tudo e nenhum amigo apareceu. E ele descobriu que amizade não se compra. Amizade de verdade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com sentimento. Há muitos querendo comprar coisas, pessoas com dinheiro, e vão se arrepender amargamente. Pensamos que assim seremos felizes, e isso não é verdade. Eu já disse aqui e vou repetir, já visitei casas de pessoas com muito dinheiro, onde felicidade estava passando muitos quilômetros de distância. Pessoas com carros importados na garagem, querendo tirar a vida, dizendo: pastor, essa vida não tem sentido. O objetivo da vida e a felicidade da vida tem a ver com Deus no nosso coração, com Ele trabalhando nas nossas limitações e defeitos todos os dias. Naquela hora que a gente chora e Ele enxuga as nossas lágrimas, naquela hora que dói e Ele cura nossas feridas, naquela hora que chega a insônia e Ele nos dá um descanso merecido. É Deus que é a razão da nossa vida e não as riquezas. A verdadeira felicidade e proteção vem de Deus. O dinheiro é muito útil, mas nós não devemos adorá-lo. Tudo que temos vem de Deus. Devemos depender de Deus, não do dinheiro, não das riquezas, não do materialismo. Deus dá riqueza também aos homens, mas também sustenta-nos na pobreza. Ele pode todas as coisas. Quando usamos o dinheiro para servir a Deus e abençoar a vida de outras pessoas, aí sim, é porque entendemos o significado de ter coisas materiais. O amor ao dinheiro, meu amado, você que está me vendo pela internet, eu quero dizer para você, é muito perigoso. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vou perguntar mais uma vez: qual é a força que dirige a sua vida? O que controla a sua vida hoje? É a culpa? É o medo? É a ira? É o materialismo que controla a sua vida? Jeremias 10:23 diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminhar, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Não cabe ao homem ter o controle total de sua vida. Deus é que nos dá controle de tudo. O ser humano precisa da ajuda de Deus para tudo, para nos conduzir adequadamente. Esse texto, meus amados irmãos, nos dá a lembrança de outros textos que nos ajudam a compreender isso. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5, preste bem atenção: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. O entendimento humano é limitado e nós precisamos de Deus. Por isso, meus amados irmãos, devemos buscar a iluminação, a direção, o caminho certo, aquele que nos guia. Nós temos que procurar o alvo certo para as nossas vidas, através do Espírito Santo, da palavra de Deus. Precisamos procurar o que Deus quer para as nossas vidas.
Em vez de confiar no seu próprio entendimento, inteligência e conhecimento, confie em Deus. Ao invés de confiar na sua limitação, no que dirige sua vida até agora, se é a culpa, se é o medo, seja lá o que for, jogue tudo isso para longe e deixe Deus guiar a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para nós. Em todos os nossos planos, decisões, atividades, atitudes, devemos conhecer Deus sempre, todos os dias. Devemos viver num profundo e confiante relacionamento com Deus. Quando assim fazemos, Deus promete nos conduzir em caminhos aplainados, cheios de frutas, rios correntes. É assim, nos dando Ele sabedoria, nos leva em direção ao alvo, remove todos os obstáculos e nos capacita para tomar as melhores decisões. Ele considera os nossos corações. Embora possamos não entender as coisas, Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes não conseguimos nos compreender, mas Deus me compreende e sabe quem eu sou. Em vez de nos condenarmos pelas decisões que tomamos, devemos colocá-las diante de Deus e pedir a Ele sabedoria, para que nenhum de nós, nem eu nem você, sejamos dirigidos pela culpa, pelo medo, pela ira, pelo materialismo ou por qualquer outra coisa, mas que a força que dirija a minha vida e a sua vida seja o nosso Deus Todo-Poderoso. E aplauda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Abramos nossos corações para eles e confiemos o nosso caminho a Ele, e Ele certamente sabe como direcionar a nossa vida. Tomemos a decisão de entregar a Ele tudo que temos. Vou dar a você aqui, antes de terminar essa mensagem, um conselho de Davi. No Salmo 37, versículo 3, versículo 7, eu li esse salmo várias vezes, antes de pregar para vocês. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, louvado seja o seu santo nome. Descansa no Senhor e espera nele, conforme novamente lemos em Romanos 8, 28, esse texto eu gosto muito, e diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem dirige a sua vida? Qual é a força que dirige a sua vida? Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Meu amado, vocês que estão aqui, meus amados que estão nos vendo pela internet, quando alguém perguntar a você qual é a força que dirige a sua vida, responda: é o Deus Senhor de todas as coisas, é o Senhor dos exércitos, é o Jeová, é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, e aplauda o Senhor nessa noite, porque Deus está aqui nesse lugar e é Ele que dirige nossas vidas e vai nos levar às alturas, como Ele leva as águias. E que Deus nessa noite nos abençoe no nome de Jesus, amém?